Mateus capítulo 26, versículo de número 40. Diz assim o texto sagrado: E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Levantai-vos, partamos, eis que... 46, pulei para o 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. 56, eu vou pular para o 56, mas eu vou ler apenas a parte B do versículo 56 e depois os irmãos vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Versículo 56 diz assim: Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, os irmãos que são bons de memória, vocês sabem que eu ministrei neste capítulo aqui, alguns dias atrás. Todavia, eu falei em Lucas, no capítulo 22, e eu não falei em Mateus, capítulo 26. E hoje eu pulei para Mateus, capítulo de número 26. Por favor, eu rogo muito a sua atenção hoje. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus ele está em agonia, gotas de sangue rolando, como Lucas também escreve no capítulo 22. A sua carne está com medo, tenso. Mas Jesus encontra força para dizer assim: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se possível, não deixa eu enfrentar isso não. Passa esse cálice que eu tenho que enfrentar. Se possível, passa. Mas não seja feita a minha vontade. No momento de angústia de Jesus Cristo, no momento de muita aflição, Jesus ele encontra forças para dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Aí Jesus ele chega nos seus discípulos e Jesus diz assim: nenhuma hora vocês puderam ficar orando comigo? Nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Vocês sabem a história, Jesus está orando, Jesus vai lá, acorda os discípulos, os discípulos não vão orar, Jesus volta para a oração, Jesus levanta de novo, acorda os discípulos não vai para a oração, Jesus então retorna para a oração. Aí chega um ponto que Jesus solta essa: nenhuma hora vocês puderam orar comigo? E eu estava pensando isso, ontem mesmo, pensando nesse texto. Por que razão? Porque baseado em Mateus capítulo de número 6, aonde Jesus fala que não são as palavras muito repetitivas que serão a solução dos nossos problemas. Não é você dizer, por muito orar, que os problemas são resolvidos. Todavia, encontramos Jesus dizendo: olha, vocês não puderam orar comigo nenhuma hora, nenhuma horinha. Como que dizendo: olha, eu vou passar a noite toda em oração. Então, aqui quebra, ou aqui cai aquele pensamento que você precisa orar só 1 minuto por dia, só 30 segundos, só uma oraçãozinha no pensamento, e está tudo resolvido. Aqui cai por terra. Porque essa expressão aqui, nenhuma horinha comigo, vocês têm que concordar comigo, vocês são melhores no português do que eu, que essa expressão é uma expressão diminuindo o negócio. Ele está criticando a situação dos discípulos. Olha, vocês, nenhuma hora. Na verdade, vocês deveriam passar a noite toda em oração, porque nós vamos enfrentar um dilema aqui. E vocês precisam dessa força que vocês vão ganhar na oração. Jesus, ele diz assim: vocês precisam orar. Vocês precisam orar para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em tentação. Por que eu li em Mateus? Porque Mateus, diferente de Lucas, Mateus ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca.
Mateus escreve, Lucas não escreve isso, mas Mateus coloca essa expressão de Jesus. Olha, levanta, ora, para que vocês não venham cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne de Pedro, ela disse assim para Jesus: Senhor, o Senhor não vai morrer. Senhor, eu sou tão fiel a ti, Jesus. Eu sou tão fiel a Jesus, que se possível, Senhor, eu morrerei contigo. Eu morrerei juntamente contigo, porque eu lhe amo. Isso é a carne falando, é a carne de Pedro que está dizendo: olha, eu vou morrer. Aí eu imagino comigo os discípulos em volta de Jesus dizendo assim: eu também, Pedro, eu estou contigo. Se ele morrer, eu morro juntamente com ele. Eu vou morrer juntamente com ele. Aí Jesus diz assim: vocês não estão entendendo. A carne, ela é fraca, mas o espírito está pronto. A carne reflete os sentimentos naturais. A carne tem medo, a carne quer fugir, a carne não quer pagar o preço, a carne é preguiçosa, a carne não aguenta provocações. Repito, a carne não aguenta provocações. A carne cede a tentações com facilidade. A carne, além dela não aguentar as provações, como diz o próprio texto, vem um soldado, vem prender Jesus, Pedro tira a sua faca, corta a orelha de Malco. Por quê? Porque ele não passou no período de súplica e oração, e quem não ora, ele é facilmente cedido às provocações e às tentações da vida. Se Pedro tivesse orando, ele jamais cortaria a orelha daquele homem. A carne, ela quer reprimir a vontade do Espírito. A carne, ela se opõe à vontade de Deus. A carne, ela luta contra a vontade de Deus. O corpo, ele é corruptível e ele pressiona as coisas espirituais. Aí Jesus, logo depois de dizer essas palavras, Jesus, ele levanta e ele diz assim: levantai-vos, eis que é chegado o que me trai, como que dizendo: olha, eu estava em aflição, eu estava, gotas de sangue estavam rolando do meu rosto, todavia eu recebi forças de Deus, então eu estou agora pronto, preparado para enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar. Jesus, ele se levanta da oração, olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vamos embora, levanta, porque o que está me traindo está chegando. Diz a Bíblia que antes de Jesus encerrar, terminar aquilo que ele estava falando, vem Judas com os soldados com porretes para prendê-lo. E diz a Bíblia Sagrada, por isso que eu li o versículo de número 56, apenas a parte B. E quando tem aquele alvoroço, Pedro, aquela confusãozinha, quando prenderam Jesus com porretes, diz a Bíblia, então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mas cadê Pedro, que poucos versículos antes ele disse que estaria disposto a morrer com Cristo? Cadê Pedro, onde a carne dele gritou: eu morro em prol do evangelho de Cristo? Cadê esse Pedro? Cadê esse valentão? O valentão foi embora? O valentão acabou? Por quê? Porque a carne, ela sente medo. A carne, ela sente frustração e ela é facilmente provocado. Eles não passaram tempo em súplicas diante de Deus e por isso eles tiveram medo. Eles não passaram tempo em súplicas diante de Deus, por isso, na hora que o negócio apertou, eles deixaram Jesus sozinho. Diz a Bíblia, todos os discípulos saíram, deixaram Jesus sozinho. Escuta, sabe por que às vezes você fala e você não faz? Sabe por quê? Por causa da sua carne. Sabe por que tem hora que você bate o pé, aí você fala assim: olha, eu vou servir a Deus, eu vou entregar minha vida a Deus, a partir de hoje é tudo ou nada. Você parece um valentão, você parece um camarada forte, um camarada que vai desbravar o mundo, que vai conquistar o mundo, aí de repente você não consegue fazer aquilo que você acabou de falar. Sabe por quê? Por causa da sua carne. Sabe por que muitas pessoas não conseguem avançar no reino de Deus? Porque a carne impede. A carne impede ele de avançar. Ontem mesmo, já cansado, ainda conversando com a Joyce, eu disse assim para a Joyce lavar o recado, não posso dizer tudo, mas lavar o recado. Eu não fico resolvendo o mesmo problema muitas vezes. Repito, eu como pastor,
não fico resolvendo os mesmos problemas muitas vezes. Por quê? Eu quero avançar. E quando você fica enroscado nos mesmos dilemas, nas mesmas questões, passam 10 anos, 15 anos, 20 anos da vida e parece que as coisas não avançam. Parece que as mesmas questões, é os mesmos dilemas, é os mesmos problemas, é as mesmas coisinhas, é as mesmas maracutaia. Agora, aquele que está vencendo na oração, ele está vencendo a sua carne. Ele se levanta do estado que ele está. Ele está pronto para dizer: Senhor, olha, eu estou pronto. Seja feita a tua vontade. Repito, seja feita a tua vontade. Então lá vai um recado, você que deseja tanto fazer algo para Deus e não consegue. É porque você ainda não entendeu que você precisa passar pelo processo da oração. E tem um outro detalhe. Jesus, ele pega a orelha cortada de Malco. Jesus, ele pega a orelha, coloca de volta. Nenhuma cicatriz fica na orelha de Malco. Irmão, só de ver o milagre, talvez a gente diria assim: meu pai, isso daqui é demais. Perplexo. Eu amo esse Jesus, eu morro por esse Jesus. Mas o milagre não foi suficiente para manter os discípulos perto de Jesus. Por quê? Milagre não segura ninguém na igreja. Repito, milagre não segura ninguém na igreja. Milagre não vai ser a força para você vencer a sua carne. Mas o que vai ser a força para você vencer a sua carne vai ser os momentos em oração com Jesus Cristo de Nazaré, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer: Deus, seja feita a tua vontade? Escuta, por favor, ainda tem muita coisa. Existe uma grande diferença entre uma oração normal e súplicas. A oração de Jesus aqui não é uma oração cotidiana, não é uma oração normal. A oração de Jesus aqui, ela é uma súplica. Escuta, por favor, eu estou vendo as pessoas muito dispersas. Por favor, foque aqui. As andanças, por favor, vamos diminuir. Deus quer falar conosco. Vamos lá. Há uma grande diferença entre oração e súplicas. Repito, há uma grande diferença. Oração é o nosso momento em gratidão. Oração é o nosso momento em devocional com Deus. Oração é o nosso pedido de gratidão pela janta, pelo café da manhã, pelo almoço. Vocês já perceberam que às vezes eu vou orar aqui e as minhas orações são bem parecidas uma com a outra? Por quê? É a mesma oração, são as mesmas petições, mas súplicas é o grito da alma. Súplicas é um grito que está dentro, enroscado dentro de você. É um gemido profundo. Nos momentos de aflição, Deus, ele nos ensina a chorar em súplicas diante dele. Diferente de orar, diferente de uma oração normal. Quer um exemplo? Neemias, ele ouviu as desgraças de seu povo. E com isso ele chorou e suplicou em jejum, possivelmente por 4 meses. 4 meses em gemido, 4 meses em choro. Lembra de Ana? Ana, ela gemia diante de Deus, pois ela não podia gerar um filho. Segundo o meu pensamento, o meu imaginário de Ana orando, eu imagino Ana saindo lágrimas daqui, saindo lágrimas, escorro daqui e também da boca, babando, gemendo, se jogando, suplicando: Deus, me dê um filho, eu quero um filho. É súplica, não é uma oração comum, não é uma oração normal. Em Davi, vemos ele em vários momentos em súplicas diante de Deus. Jacó teve o seu momento de súplica, como eu preguei aqui domingo passado. Daniel também teve alguns momentos de súplica. Esté teve os seus momentos de súplica. Mardoqueu teve também períodos de súplica. Até mesmo Jonas, dentro do ventre de um grande peixe, ele teve os seus momentos de súplica. Pedro, quando Pedro ele estava preso, e Pedro estando preso, diz a Bíblia que a igreja orava por Pedro, mas não era uma oraçãozinha: Deus livra Pedro, era uma súplica da alma, do gemido da alma da igreja. Deus, guarde, livre Pedro, tire Pedro da prisão. Jesus no Getsêmani, mais uma vez eu repito, não é uma oração normal aqui.
São gotas de sangue escorrendo de tanta intensidade que ele estava com Deus em oração. Não é Deus, eu te agradeço pelo pão, não é súplica, é diferente, é um grito da alma. Paulo escrevendo Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Ora em todo tempo. E vai ter momentos que vai ter que ter súplicas na sua oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles não estavam, Espírito Santo, desça aí. Não, é uma súplica interna da alma. Há inúmeros textos também no Antigo Testamento. Eu separei um monte, mas vou pular. Vários textos do Antigo Testamento falando da palavra súplica. Súplica, repito, é o gemido da alma. Súplica é o desespero da alma. Súplicas são orações feitas com intensidade. Na súplica há um profundo choro, um profundo gemido. No caso de Ana, ela babava, balbuciava. Quem está perto de alguém que está em súplica, você entende que é diferente a oração. Eu já estive perto de pessoas que não estão orando. É uma súplica, é um desespero. Tem uma cena que nunca, até o último dia da minha vida, eu nunca mais vou esquecer. É a cena do meu irmão, já com seu corpo fragilizado, dominado pelo câncer. Eu dormia no segundo andar, aí eu desci de madrugada, acho que era 2 ou 3 horas da manhã, desci no primeiro andar para pegar um copo de água. O meu irmão, ele estava no sofá, com os joelhos dobrados, e ele estava numa súplica tão intensa, mas tão intensa, que enquanto eu descia, ouvia ele, eu me arrepiava, eu chorava, eu não sabia como agir, porque não era algo normal, é uma súplica muito intensa. Eu já vi muito na África isso também, súplica intensa. Eu vi aqui nas 24 horas, eu vi alguém aqui em súplica, nessas 24 horas que estivemos aqui. Ana em súplica, Jesus em súplica. Repito, não é uma oração repetitiva, não é orar por um alimento. Súplica é um nível de espontaneidade. É quando você está em desespero, aonde você não consegue nem articular direito as suas palavras ou raciociná-las, porque há desespero na sua fala. É como dizendo, eu estou tão aflito, mas a minha alma está tão aflita, que só sai gemidos. Às vezes não dá para ouvir palavras, a não ser gemidos, a não ser choro. As palavras talvez não faz sentido para quem está do lado. As palavras talvez não faz sentido para quem está ouvindo. Jacó, em seus momentos de súplica, olha o que Jacó disse: Deus, Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me abençoar. Ele estava numa intensidade tão forte com Deus, como que dizendo, olha, eu não vou sair daqui, nós vamos lutar aqui, olha, todos os dias, eu não vou me retirar, até o Senhor me abençoar. Mardoqueu, diz a Bíblia no livro de Esté, que quando Mardoqueu, ele ficou sabendo que os judeus seriam mortos, diz a Bíblia no livro de Esté, capítulo 4, quando Mardoqueu soube pano de saco e com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande clamor e amargo clamor. Ele colocou panos de cinza, saiu correndo pela cidade com um clamor, com amargura na sua alma, com grande clamor. Ele chegou na porta do rei, verso 2. Chegou diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia judeus em grande luto, judeus em jejum, em choro e em lamentação, e muitos estavam deitados em pano, vão morrer. Quando ele escuta que o seu próprio povo vai morrer, ele entra em desespero, ele se veste em pano. E diz a Bíblia que todo Israel fez a mesma coisa. Ele foi na porta do rei, em desespero na porta do rei. Eu imagino Mardoqueu batendo, o meu povo vai morrer, num desespero sem igual. E a porta do rei fechada. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem entra em súplicas diante de Deus, a porta do homem está fechada, mas a porta dos céus jamais estarão fechadas para quem está em súplicas diante de Deus. Eu vou repetir porque você é pentecostal e você pode fazer melhor do que isso.
Quem está em céu está aberto para quem se abre diante de Deus. O céu está aberto para quem está diante do trono de Deus com toda a intensidade da alma. Spurgeon disse assim: a melhor oração é a oração que é feita por lágrimas. Repito, a melhor oração é a oração que é feita por lágrimas. Agora me escuta, por favor, com muita atenção nesta noite. Escuta. Esta geração precisa de homens e mulheres que têm intimidade com Deus. A oração, nas súplicas, são como um farol no meio de um deserto escuro. É como um lighthouse no meio de um oceano. Um homem que em oração escuta esta. Mas a geração também de Mardoqueu precisa de uma Esther, ao contrário, que também vai provocar. Durante 3 dias nós vamos ficar em jejum. Olha o que a rainha disse. Durante 3 dias nós vamos ficar em jejum. É um jejum coletivo. Porque precisamos da mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. Falamos 24 horas e teve gente que chiou o bigode. Mas vamos lá. A geração da Babilônia também precisava de um Daniel. A família de Jacó precisava de alguém em súplicas dizendo: eu não saio daqui até o Senhor me abençoar. Eu não saio daqui até o Senhor me abençoar. Que toda casa aqui dentro desta igreja tem no mínimo, um pai ou uma mãe ou um filho dizendo: pai, eu sou a voz de súplica pela minha família. Eu sou a voz de súplica pelos meus filhos. Eu sou a voz de súplica da minha vida, da minha existência, da minha descendência, da minha geração. Precisamos de pai em súplicas. Precisamos de mães em súplica. A geração pós-exílio também precisava de alguém. E em quem encontraram? Esdra, Neemias. E Neemias, ele chorou 4 meses porque ele tinha certeza que os muros precisavam voltar no lugar. E os muros voltaram no lugar. A história da igreja, da humanidade, também precisava de um Jesus. A igreja também precisa de um povo como Pedro. Lembra, Pedro? Pedro está na prisão. Por que Pedro está na prisão? Escuta, Herodes matou Tiago. E quando Tiago é morto, Herodes percebe que o povo gostou de Tiago morto. O povo está festejando. Então Herodes disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou prender Pedro. Vou deixar Pedro preso durante a Páscoa. Depois da Páscoa, eu tiro Pedro da prisão. Eu mato Pedro na frente de todo mundo. E eu vou ganhar moral. A igreja vai orar. E se a igreja entrar na oração, Pedro não ficará preso. Então lá vai o povo descendo para Jerusalém, para a Páscoa, e Pedro na prisão, dormindo e descansando. E a igreja: Deus, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. E começou a orar. Moveu os céus, moveu o coração de Deus. Deus mandou um anjo, entrou na prisão, abriu a prisão, tirou as correntes. Acorda, Pedro, levanta. Não esqueça a sandália, não esqueça a capa, vai para fora, porque um povo está orando a teu favor. Ou seja, Deus é o Deus que escuta súplicas. Uma geração que ora. Eu só trouxe essa narrativa para dizer para você: espero, sempre tem alguém. E aí hoje, quando eu estava estudando, eu me lembrei de 2 histórias, eu vou contar para vocês. Primeira história. Eu me lembro certo dia que eu estava trabalhando aqui em New Canaan. Eu estava fazendo landscape, limpando um jardim que inclusive o irmão Cido que passou o trabalho para mim. Eu era jovem. E nesse trabalho estava um outro cidadão. E ele falava palavrão para cá, falava palavrão para lá, e falava isso, falava aquilo. E eu na minha. Ele falava de esporte, eu falava. Ele falava de política, eu falava. Quando ele falava de palavrão, eu pulava para trás. Quando ele instigava para mim, eu pulava para trás. Aí, de repente, ele foi percebendo que, assim, essa cidade, ela ficava, quando alguém ficava doente, não tinha pastor na cidade, tinha pouca gente. E quando alguém ficava enfermo, as pessoas ligavam para lá. Está com meu amigo. E quando eu chego lá, quem é que está lá? Essa senhora sorridente, sempre brincando, orou. Eu perguntei, qual era o nome dela? Ele me respondeu, Toinha. Eu falei, como? Antônia. Ah, minha tia. Ela era minha tia. É sua tia? Eu falei, sim, minha tia. Ela faleceu de câncer há pouco tempo atrás. Verdade. E aí trocamos ideia. Aí eu me lembrei dela. Por que eu me lembrei dela? Porque enquanto eu estava preparando isso sobre fazer a diferença em súplicas e choro,
A minha avó faleceu no Brasil há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás. E enquanto estava arrancando as coisas dela, dos guarda-roupa, fotos antigas, acharam uma carta da minha tia para a minha avó no Brasil. E a minha irmã me mandou pelo WhatsApp. E quando eu li a carta, eu chorei pela leitura da carta, porque eu vi que tem muito significado e muita coisa intensa. A carta está aqui, ó. Eu imprimi. Está aqui a carta. Está aqui, ó. Aqui a carta está aqui, ó. Eu imprimi. Está aqui. Quem quiser ler, pode ler. Mas essa carta, eu vou resumir para vocês. Essa carta, a minha tia, ela escreveu 35 a 40 anos atrás, ou melhor, ela mudou para a América 37 anos atrás, ela veio aqui para a América. Um tempo muito difícil, pouquíssimos brasileiros na cidade, pouquíssima gente crente na cidade, e ela tinha acabado de aceitar Jesus Cristo. Hoje, me lembrando, ela não tinha nenhuma formação teológica, ela não tinha nenhum conhecimento teológico, a teologia dela era rasa, cheia de erros teológicos, só que ela tinha uma chama por Deus ardente. E eu me lembrei de uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que ele disse assim, que a sua vida como um cristão façam as pessoas questionar a sua falta em Deus. Que você seja um farol, mas tão brilhante, que quando olha para você, vê Deus na sua vida, elas começam a interrogar, e eu? Por que eu não tenho esse Deus? E a minha tia, resumindo, no dia 21 de agosto de 1996, ela escreveu uma carta à minha avó. Olha o sofrimento da minha tia. Ela disse assim, a paz do Senhor, eu tenho passado muitas provas, mas sei que Deus vai nos dar vitória pela fé. Meu marido me deixou de novo, está morando com um amigo nosso. Ele está saindo com uma americana, essa americana tem 4 filhos e usa drogas. Esses dias ele veio aqui, pediu perdão, eu perdoei, à noite ele sumiu e não voltou mais. Meu carro bateu o motor de novo, já é o 2º carro que bate o motor. Domingo passado estávamos na pista quando o carro começou a sair fumaça, eu parei o carro, começou a pegar fogo, eu pulei do carro, eu não tinha celular, parou uma moça e ela tinha um celular, ligou para o guincho e me socorreu. Eu estava morando sozinha, mas Deus preparou uma irmã para morar comigo. Sinto que isso foi de Deus, pois sem essa irmã eu não conseguiria pagar as contas sozinhas. Tivemos que mudar de casa recentemente, mas tenho feito cultos de oração na minha casa desde que cheguei na América. Fizemos cultos aos sábados, depois às terças-feiras, depois às quintas-feiras, e agora nós vamos fazer às sextas-feiras. E Deus, nos cultos de oração, tem feito muitos milagres. Salvação, curas, batismo com o Espírito Santo, curas de enfermidade. Deus curou recentemente uma mulher desenganada pelos médicos, libertou outra. O problema é que aqui na América, o dono mora em cima e o barulho incomoda o dono. E eu tive que mudar. Mas pela fé, vamos ter uma igreja na cidade. Vamos transferir os cultos de oração da minha casa para a igreja por causa do barulho. Mas mãe, não fique preocupada. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Um detalhe, por que eu me emocionei? Porque quando ela escreveu a carta, ela está se referindo a uma casa que ela vai mudar, que é na onde eu moro, é na rua que eu moro, poucos metros. Ou seja, olha o dilema da minha tia. Carro, bateu o motor, marido lhe traindo, carro pegando fogo, tem que mudar sozinha, não tem pai, não tem mãe, não tem irmã consigo para lhe ajudar. Nenhuma formação bíblica, nenhuma base teológica, sem crentes ao seu lado, mas mesmo assim ela tem uma fé dentro dela, e essa fé diz assim, eu preciso orar. Então vamos fazer um trabalho de oração na minha casa e vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas Toinha, você está sofrendo, não tem problema, vamos suplicar a Deus, vamos orar a Deus, vamos orar. Escuta, Deus quer que você seja um farol de esperança aonde você entrar. Deus quer que você seja um farol de esperança dentro da sua casa. Deus quer que você seja um farol de esperança no seu trabalho. Ei, se fala um palavrão perto de você, saia de fora, não fala a mesma coisa. Se fala de mulher perto de você, se retira, não caia na mesma cilada. Se fala de homens, não caia na mesma cilada.
Seja um farol de alguém que tem Deus na alma, que tem Deus no coração. Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Filipos, Paulo disse assim: fazei todas as coisas sem murmuração, façam as coisas sem contendas, sejam irrepreensíveis, sejam sinceros, sejam filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Sejam isso, porque vocês precisam resplandecer como os astros no mundo, como luzeiros no mundo. Paulo está dizendo: o mundo é uma escuridão, mas você é uma luz no meio da escuridão. Você é um farol no meio da escuridão. Você é um sol no meio da escuridão. Você reflete Deus, você reflete a Bíblia, você reflete o Evangelho, você reflete a santidade, você reflete a pureza. Súplicas. As súplicas te levarão ao milagre. Repito, as súplicas te levarão ao milagre. Eu quero que você não esqueça essa frase, por favor. As súplicas te levarão ao milagre. Você leu comigo, os discípulos estão com medo. Por que eles estão com medo? Porque não passou tempo em súplica com Deus. Não responda alto, não. Você está com medo? Você está com medo do futuro? Você está com medo do futuro dos seus filhos? Você está com medo de ficar sozinha, abandonada? Ei, você não tem coragem mais de avançar? Você está com medo dos desafios e com isso você anda cabisbaixo? Eu vou lhe ensinar algo. Imite Ana, imite Mardoqueu, imite Esther, porque tem uma mão soberana sobre os choros e gemidos da igreja. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que eu já contei 2 testemunhos, eu estou tentando diminuir as minhas histórias nos meus sermãos. Mas eu preciso contar algo para vocês hoje. Estava lendo um livro essa semana, vou dizer com muita calma. Estou lendo um livro, estou quase terminando. É a história do pastor chamado Jim Cymbala, pastor do Brooklyn Tabernacle, em Nova York. Ele conta que a sua igreja começou a crescer. O poder de Deus invadia o templo assim, de uma maneira surreal. Só que no meio de tanto poder de Deus, a sua esposa olhou para ele e disse assim: bem, você não está percebendo, mas a nossa filha está se desviando. Foi quando ele percebeu que realmente a filha dele estava indo para o caminho errado. Aí ele conta na sua história que não teve como. Com 16 anos de idade, Chrissy saiu da igreja. Começou a usar as drogas com um novo namorado. Engravidou. Teve que sair de casa. Uma vida completamente louca. Para quem é pastor, você sabe como isso dói. Um pastor, ele dizendo: eu como um pastor, pregando e ensinando para todo mundo a vencer as batalhas. E eu sentado no culto aos domingos e às terças-feiras. E o meu coração gemia dizendo: onde está a minha filha? Onde está a minha filha? E ele chorava. Ele conta em seu livro que o seu choro era tão grande que tinha hora que ele não queria estar na igreja, ele queria sumir. Ele queria abrir um buraco e se jogar lá embaixo. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Certo dia, num culto de oração às terças-feiras, uma irmã chegou nele e disse assim: pastor Jim, o Senhor está falando comigo. Vamos mudar o cronograma do culto hoje? Não vamos seguir o cronograma do culto, não. Vamos mudar. Vamos orar pela sua filha. Aí ele disse que ele relutou um pouco e ele pensou: eu parar o culto para orar por minha filha? Tem tanto irmãos com filhos desviados, com filhas desviadas, e eu vou orar para minha filha. É um interesse pessoal. Jamais eu vou fazer isso. Mas ele, sentindo uma atmosfera espiritual, ele disse para a irmã:
Vamos. Ele pegou o microfone e disse assim: irmãos, eu não falo muito sobre a minha filha, mas a verdade é que estamos sofrendo muito. E uma irmã agora falou para a gente orar por ela. Eu sei que é minha filha e pode soar um interesse pessoal, mas vamos orar por ela agora. Naquele momento, o templo, 1.600 cadeiras, 1.600 pessoas, se levantaram e começaram a orar por Chrissy. E orava. Ele conta que a única explicação que ele encontrou foi parto. Parecia 1.600 mulheres gerando, gritando com dores de parto. E elas gritavam. Deus vai ao encontro de Chrissy. Deus vai ao encontro de Chrissy. Deus vai ao encontro de Chrissy. O culto se encerrou. Passou quarta, nada. Na quinta-feira, pastor Jimmy estava dentro do banheiro, com creme no rosto, fazendo a barba, quando a sua esposa chegou nele e disse assim: amor, corra, desce depressa. A Chrissy, ela está aqui. Aí quando ele desceu a escada depressa, a Chrissy estava jogada no chão. Ela estava chorando muito. Aí quando o pastor Jimmy desceu as escadas, ela viu que o pai chegou, ela gritou: pai, quem é que estava orando por mim na terça-feira à noite? O pai não entendeu. O pai não queria responder. O pai ficou com medo de responder. É uma filha nas drogas. O pai ficou com medo. Ela insistiu: pai, quem é que estava orando por mim na terça-feira à noite? E ele não responde. Aí ela emendou: pai, terça-feira à noite eu tive uma visão, aonde eu estava caindo num precipício e não tinha fundo esse buraco. Era um buraco sem fundo e sem fim. E eu ia caindo, e eu estava com muito medo. E enquanto eu estava com muito medo, veio um ser e me agarrou na visão. E quando esse ser me agarrou, ele disse assim: Chrissy, eu ainda te amo. Chrissy, eu ainda te amo. Naquele momento, na visão, ela teve um entendimento: eu sou rebelde, o meu coração está duro, papai está certo, eu quero voltar para casa. Aí ela disse: pai, quem é que estava orando por mim na terça-feira à noite? Escuta, não era parto, eram as orações em súplicas, e Deus dizendo: agora eu vou resolver esta questão, essa menina não vai morrer num precipício, eu vou ao encontro dela. E foi isso que aconteceu. E como eu sou curioso, eu fui no YouTube pesquisar. Hoje ela é esposa de um pastor em Chicago. Fica de pé comigo. Eu não sou de fazer isso, vocês sabem. Mas desde tarde eu estou com algo no coração e em mente. E eu encerro agora. Solte tudo das suas mãos. Quero que todos. Sei que tem gente tímidas aqui. Irmã Camila, me ajude. Sei que tem gente tímidas aqui. Mas pegue na mão do seu irmão. Os da minha esquerda, vai vindo para cá. Os da minha direita, vai vindo para cá. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Se você não tiver nenhum problema de saúde, levante elas. Levante. Segura. Eu quero lhe pedir neste momento, feche os teus olhos. Eu quero que você comece a suplicar a Deus agora, pelos teus filhos, por tuas filhas. Eu quero que você comece a suplicar a Deus agora, por um avivamento que você precisa. Eu quero que você comece a suplicar a Deus agora, pela carne que você não consegue vencê-la. Eu quero que você comece a suplicar a Deus agora, por tantos projetos que você tem, mas você não consegue tirar eles do papel, porque a tua carne não deixa você tirar eles do papel. Eu quero que você comece a orar a Deus agora, por tanta coisa que você colocou na mente, que você queria fazer para Deus, mas você não consegue fazer para Deus, porque a carne te dá medo, te dá pavor. Então eu te peço neste momento, é um momento de súplica,
de gemido, de gemido, de gemido. Pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha de orar em público, mas hoje é o dia. Hoje é o dia. Jesus gemia. Jesus, ele suou gotas de sangue por você, para vencer por você, para que você tivesse vida em abundância. Jesus, ele morreu por você, pagou o preço por você, para que você tivesse vida. Um dia, nos anos 80, nos anos 90, a minha tia, uma das bases dessa igreja, fazia culto no seu lar, não podia fazer barulho, porque o dono incomodava. Hoje nós não temos problema com barulho, nós não temos problema com glória a Deus, com aleluia. Hoje é o teu dia de você liberar e você dizer: Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Eu não vou falar neste microfone por um minuto, eu vou deixar você levantar as suas vozes em oração, apresentando as suas súplicas a Deus. Fale com Deus agora. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, suplica a Deus agora pelo batismo com o Espírito Santo. Você que quer ser renovado, peça a Deus agora o renovo espiritual. Você que quer cura no seu corpo, suplica a Deus agora por cura no seu corpo. Ei, receba algo de Deus agora. O filho desviado vai voltar, a filha vai voltar, a família vai ser restaurada. Receba de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Receba algo de Deus agora. Alamarario me deforo mo queremas terebararias terebarabarario me deforo mo lamaria lamaste. Alamarario me defuru mi kistio fosto malamastiri mi carianda. Alamarario me denem yasturu mi furia mosterebaria. Súplica. Deus, eu quero te pedir neste momento, pelos filhos da Antônia Scavacini, que orou muito solitária. Os seus filhos estão afastados, as netas afastadas. Eu te peço agora, ó meigo Espírito Santo, vai ao encontro desses corações agora. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, salva os perdidos. Que eles comecem a pensar no teu reino agora. Aonde eles estiverem agora, eu te peço, ó Pai, um sentimento por tua presença venha brotar. Deus, eu te peço, é o Ryan, é Gabriel, é o Rafael, é a Tâmara. Eu te peço, Deus, aonde estiverem essas pessoas, que o teu Espírito vai incomodando eles agora. Eu vou fazer uma oração, e aí você resolve o que você faz. Quem encerra o culto hoje é você, mas com os olhos fechados, a minha última oração. Ó Pai Celeste, aonde tiver este irmão, esta irmã,
que a carne está prevalecendo na sua vida. Deus, Ele não consegue avançar. É sempre os mesmos problemas, as mesmas desculpas, as mesmas picuinhas, os mesmos dilemazinhos. Eu te peço, Deus, eu te suplico, Deus, levante ele hoje, acorda ele hoje. Os discípulos fugiram, os discípulos viram milagres e fugiram. Imagine nós. Eu te peço neste momento, acorde ele agora. Acorde ele agora, acorde. Os desejos vão sumir, o Espírito vai prevalecer, as coisas espirituais vão prevalecer. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Olha aqui um pedido de oração para a mãe da irmã Larissa, que está muito doente, com as mãos ainda levantadas. Deus vai ao encontro das necessidades físicas, Deus vai ao encontro dela, cura as enfermidades agora. Nós te suplicamos, ó Pai, pelo poder que há no Teu Evangelho. Deus, se há porventura enfermos aqui dentro, que esta enfermidade venha a ser banida pelo poder que há no Teu nome. O Teu nome é poderoso, o Teu nome cura, o Teu nome salva. Em nome de Jesus Cristo nós te imploramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu também não sou de fazer isso, mas olha para mim, por favor. Apenas do mesmo sexo, um dia eu vou falar sobre isso. Apenas do mesmo sexo, ou se a sua esposa, dê um abraço nela ou nele. Diga para ele: você não vai correr. Diga aí para ele: você não vai correr. Os discípulos correram, mas você não vai correr, porque Deus te pegou hoje. Fará algo para a vida dele. Diga algo para ela agora. Você não vai correr. Os discípulos correram, mas você está em súplica dizendo: Deus, eu preciso de ti. Você não vai correr. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos juntos vamos dizer: que Deus te abençoe, que Deus te guarde.